bem-vindas todas as pessoas aqui nessa oitava roda de conversa da Frente Istamira. Nós estamos nesse momento, estamos começando agora às 5h05, tem 28 pessoas na sala e as pessoas ainda estão chegando. O nosso tema hoje é um tema extremamente importante porque nós vamos conversar sobre os serviços residenciais terapêuticos, os desafios para os serviços residenciais terapêuticos nesse período da pandemia do Covid-19, que é também um período de dificuldades para a gestão, para a rede de atenção psicossocial, além das dificuldades da própria pandemia, né? Pelos dados da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos mais de 120, cerca de 122 serviços residenciais terapêuticos no estado, sendo 65 de SRT tipo 1 e 56 tipo 2 de cuidados intensivos. Esses dados, claro, a gente vai verificar e nós vamos disponibilizar essa planilha de dados, cuja fonte é a Secretaria de Estado da Saúde, na página da Frente Istamira, frentestamira.org, tá? Para todo mundo saber os dados. E nós temos uma série de pessoas que foram já contactadas para poder falar das suas experiências com residência terapêutica. A abordagem é como está sendo a questão das residências terapêuticas nesse momento da pandemia, do isolamento social, etc. E são bem-vindas aquelas pessoas que ainda não estão aqui mencionadas, mas que puderem trazer experiências, tá bom? Vamos começar com a Betânia, lá do Carmo, que é uma experiência super importante do município do Carmo, uma experiência de desinstitucionalização extremamente exitosa aqui do Rio. Betânia, você quer, então... você começa e depois eu vou passando para as outras pessoas. Eu sou Betânia, eu sou assistente social e faço parte da RAPS, do município de Carmo, né? Eu não trabalho diretamente com RT, eu convidei a Rosélia para estar fazendo um relato de experiência, mas acho importante partilhar com vocês algumas experiências que estão acontecendo aqui no Carmo e gostaria de partilhar com vocês para poder enriquecer aqui o debate. Carmo possui, né, 17 residências terapêuticas ainda associadas à SES, com 113 pacientes e 98 cuidadores. O perfil desses pacientes, que estiveram internados anos no Hospital Estadual Teixeira Brandão, aqui a colônia, né, Teixeira Brandão aqui do Carmo, são pacientes, em sua grande maioria, numa média alta de idade, né, idosos, e a maior parte dele são diabéticos e hipertensos. Daí a nossa preocupação, e eu vou focar um pouco em uma das ações que está sendo realizada agora, que é a residência terapêutica de campanha, que foi montada nesse momento da pandemia, pensando justamente nesses pacientes que têm um perfil, né, de risco. Então, a partir de um paciente que estava internado, um paciente idoso, foi para o Rio fazer tratamento. Tem pacientes que saem do município para fazer quimioterapia, são idosos, com questões clínicas, debilitados, e aí esse paciente ficava no aguardo junto com os pacientes com suspeita de Covid. E aí se pensou como seria esse retorno, já que cada residência terapêutica tem uma média de 6 moradores e mais 5 ou 6 também cuidadores. Um paciente foi fazer um procedimento cirúrgico e ele não poderia voltar para casa. Então, foi pensado nessa residência terapêutica de campanha, que depois eu vou disponibilizar para vocês o projeto, para poder, provisoriamente, estar acolhendo esses moradores. Quais que são os critérios, né, de inclusão? Todos os moradores de RT com síndrome gripal, os que apresentarem, podem ir para essa residência. Moradores com suspeita do Covid, mas que estejam estáveis também, vão para essa residência para garantir o isolamento. Moradores confirmados também com a Covid, mas que estejam estáveis. E os moradores que estejam vindo de alguma internação hospitalar, por questão clínica ou mesmo pela Covid.
com indicação de isolamento. E os casos graves vão para o hospital geral, né? A princípio, algumas medidas que foram tomadas pelo município, foram impressas algumas recomendações para todas as residências, todos os cuidadores. Foi disponibilizado o EPI para todas as residências, né? E foi reforçado também orientações quanto à higienização, uso de priorização de teleentrega, suspenderam-se os passeios, as saídas de táxi, orientação quanto à troca de roupa dos cuidadores antes de entrarem nas casas, a indicação também de não receberem visitas e o afastamento de cuidadores que estejam apresentando alguma síndrome gripal. Na residência terapêutica de campanha, tem sido usado os talheres descartáveis e 4 cuidadores que já estavam no projeto, que tinham um curso técnico de enfermagem, passaram por uma capacitação para estar indo ficar nessa residência terapêutica de campanha. É o que eu trago para vocês de inovação. Eu trago como discussão a dificuldade, né, nesse momento, dos cuidadores de fazer o oposto que se vem trabalhando há 19 anos, desde o processo de desinstitucionalização. Né? Esses pacientes já estão na vida, já estão nas ruas, já estão... frequentam mercado, padaria, e isso foi um trabalho, né, minucioso, vagaroso, até se conseguir essa inserção na sociedade, a aceitação da sociedade. E eu acho que a grande questão hoje, né, que a gente levanta é como esses cuidadores estão lidando agora com um discurso inverso, que agora eles precisam ficar em casa, ficar isolados, né? E os pacientes com estrutura psicótica são os que apresentam maior dificuldade de compreensão, acho que a Rosélia vai poder colocar um pouco maior, né? E essa complexidade entre a liberdade, que foi pregada em 19 anos de intervenção, trabalhado com os cuidadores, trabalhado com os moradores, e o grande desafio agora é dizer que precisam usar máscara, precisam ficar em casa, que não podem sair, né? Tem algumas questões bem singulares de dificuldade de moradores de cuidadores de estarem lidando com alguns moradores que não compreendem, né? A dificuldade de alguns não compreenderem, porque eles já estavam na vida, né? Esse retorno ao isolamento, eu acho que agora é o grande desafio, né? Essa política inversa para garantir a vida. O que eu posso colocar para vocês? Eu trouxe algumas fotos, não sei se está aparecendo aí com a apresentação, né? Outras ações, além da residência terapêutica de campanha, também estão acontecendo, que são atividades de lazer dentro das casas. Foi proposto que cada cuidador fizesse uma atividade de lazer dinâmico, ou com música, ou com dança, ou alguma brincadeira, e foi feito um campeonato com a votação deles e de outras pessoas aberto, qual o vídeo que tinha sido mais interessante, a fim de estimular também atividades prazerosas dentro das casas. Rapidamente, o que eu poderia estar passando é isso, depois eu vou disponibilizar o material da residência terapêutica, né, que foi uma proposta com um recurso epidemiológico, né, para diminuir o risco e garantir a vida desses pacientes que, em grande maioria, né, tem um perfil de risco. Rosélia vai poder estar falando um pouco mais, né, sobre a experiência dela, o dia a dia, na residência terapêutica. Obrigado, Betânia, excelente. Vamos passar logo para a Rosélia, então, que é a cuidadora das residências do Carmo. Rosélia. Mais uma vez, boa tarde, né? E, assim, eu estou muito nervosa de estar aqui, que isso é nítido, porque sou muito falante, mas para falar assim, eu sou meio tímida. Ontem, quando a Betânia me fez o convite, aí ela falou, fala seu nome completo e o tempo que você trabalha na residência terapêutica. Aí, quando eu parei para pensar, ontem, exatamente, estava fazendo 5 anos que eu trabalho na residência. Aí eu falei assim, meu Deus, já se passaram 5 anos, né? E, assim, vou falar rapidamente, no começo, é um trabalho que eu acho que eu não queria para mim, porque eu tinha muito medo quando se falava dos moradores da residência terapêutica. Quando eu comecei a trabalhar, eu fui porque assim, eu estava passando por dificuldade, precisava do dinheiro, fui trabalhar.
Só que quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada pelo trabalho, fiquei apaixonada pelo cuidado, né? E, assim, a inserção deles na sociedade, assim, foi uma luta bem grande para a gente poder inserir eles na sociedade, igual aonde eu trabalho, são 9. São 9 homens dentro de uma casa. Aí, assim, a maioria são autônomos, eles resolvem as coisas deles, vão no banco, recebem, pagam conta, fazem de tudo. Aí, assim, quando veio a pandemia, como é que você faz? Como é que você vai falar para aquela pessoa que ela não pode ir mais ao banco, que ela não pode ir na rua, que ela não pode ir na loja, né? Então, assim, foi bem difícil para a gente no começo da pandemia. E assim, você ficar com 9 homens dentro de casa o dia inteiro, sem poder sair para lugar nenhum, você fala, e agora? Né? Aí a gente falou, e agora? Como é que vai ser? Né? Primeiro, igual a Betânia falou, a gente teve que inserir eles na sociedade. Aí de uma hora para outra a gente tem que falar tudo ao contrário. Tem uns que não entendem. Eles acham assim, não, eu vou, eu tenho que fazer e eu quero ir. Aí você tem que ter todo aquele trabalho de estar conversando, falando, explicando que não pode, né? E assim, foi bem difícil no começo. Aí depois pra gente também foi difícil. Porque, assim, mudou a rotina totalmente da casa, que aí teve que, né, a gente teve que se adequar à pandemia, né, teve que ficar dentro de casa, a rotina mudou, e eles estavam acostumados a saírem, é festa, é aniversário, era passeio, viajava, fazia de tudo, e esse ano a gente teve que privar eles praticamente de tudo, das festas de aniversário que a gente fazia, não pôde ter mais. A gente teve que fazer um bolinho só em casa e não pôde convidar ninguém. E eles falam, por quê? É meu aniversário, está acostumado a fazer festa. Aí foi bem difícil. Aí a gente começou a se adequar. A gente começou a fazer atividades que a gente via que eram prazerosas, que eles gostavam de fazer. Tem uns que gostam de ouvir música. Aí, assim, compramos uma televisão. E, na verdade, nós compramos uma televisão até por questão de tamanho, porque a televisão era muito pequena e eles já são idosos. Eles falaram, vamos comprar uma televisão. Eles quiseram, eu falei, então vamos comprar. Compramos uma televisão, só que com a compra dessa televisão veio outra surpresa. Por quê? Essa televisão é mais moderna, então aí tem o Wi-Fi, que a gente pode estar entrando no Google, né? Então, assim, a partir dali, a gente percebeu que eles gostaram. Então, assim, é filme, é música, eles têm mais acesso. Então, não ficou tão entediante para eles ficarem dentro de casa. Aí a gente começou a buscar estratégia. Tem uns que não gostam tipo assim, de se misturar, gosta de ficar na deles. Claro que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Tem uns que são mais soltos, que gostam, né, desse momento de estar interagindo com outras pessoas. Tem uns que não gostam mesmo. Então, a individualidade vem de cada um. A gente tem que respeitar o espaço. Então, assim, essa televisão para a gente na casa foi uma maravilha, né? E sem falar que também agora tem um tal de, acho que é TikTok, não sei, que tem aí, que tem aqueles vídeos engraçados. Ai, todo dia um tá pedindo, vamos gravar um vídeo, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra. E assim, é mais ou menos por aí, né? Não está sendo fácil. Se eu falar assim, está sendo fácil, não está. Porque o cuidado, assim, redobrou, até para a gente mesmo, cuidador. E como eu sou acompanhante terapêutica, então eu passo a maior parte, eu que vou na rua, eu que resolvo as coisas. Então, assim, nesse período a gente não está podendo sair. Quando sai, você tem que ter uma roupa, você tem que ter uma máscara para estar sempre trocando, lavando a mão, troca de calçado, tem que estar se cuidando. Então, assim, no começo não foi fácil, agora até que a gente já está mais, assim, acostumado, entendeu? Mas é mais ou menos por aí. Rosélia, obrigado, muito bom o seu relato. Muito bom essa experiência de Carmo, que é uma experiência importantíssima aqui no estado, né?
Vamos seguir, gente. Eu vou passar agora para Tânia Cooperman e a Vivian Teixeira, que eu já tinha chamado, que as duas vão falar separado, vão falar sobre o município do Rio. Depois a gente segue aquela lista. Eu já sei que tem várias pessoas aqui. Oi, gente, é prazer. Eu trabalho lá na superintendência, né? Estou na assessoria de residência terapêutica a gente dividiu a assessoria de residência terapêutica em duas assessorias, né? Eu estou com a Zona Sul, Zona Norte e Centro, e tem a Alessandra, que também é assessora de residência terapêutica, que ela pega a Zona Oeste. Eu vou falar de algumas coisas da Zona Oeste, mas, de qualquer maneira, o que eu posso falar mais da minha experiência, do que tem acontecido, é mais na área que eu estou acompanhando. Infelizmente, a gente não tem um hospital, uma RT de campanha, né, para colocar os moradores que estão... Achei essa experiência maravilhosa, assim, e o que a gente tem feito? A gente tem feito caso a caso, o que tem sido uma loucura, assim, confessando para vocês. Quando a gente tem um morador que apresenta algum sintoma de síndrome gripal, a gente pensa como vai ser o isolamento dele. E aí vai depender da clínica do morador, da casa que ele mora. A gente tem casa que a gente conseguiu isolar um quarto para caso isso acontecesse. A gente tem casas muito pequenas, por exemplo, a RT da Rocinha, que fica no complexo da Rocinha, uma RT muito pequena. Não teria... Felizmente, a gente ainda não teve nenhum caso de síndrome gripal por lá. E aí a gente vai pensando, e a gente teve algumas situações, né? A gente já teve morador que a gente conseguiu fazer o isolamento dentro da casa mesmo, usando máscara. A gente já teve um morador autista que não conseguiu, que aí a gente não conseguiu fazer essa parte do isolamento, e a gente colocou um cuidador direto com ele. Então, um cuidador com máscara, com EPI, mas direto com ele dentro do quarto. E a gente vai lidando com cada situação que a gente se depara, né? E aí tem as situações do dia a dia também. No município do Rio, eu passei para o Pedro ontem, são 92 RTs, com 491 moradores agora, nesse momento. Desses 491, eu não separei, a gente tem 32 vagas em aberto, né, que a gente chama de recurso. Eu não separei dessas vagas em aberto, é horrível chamar de vaga, né, mas os óbitos que a gente já teve nas RTs por conta do Covid. Tem vaga que está em aberto porque foi aberta antes, e aí a gente não conseguiu fazer esse trabalho de desins por conta da situação que a gente está no momento. Então, tem vagas que estão em aberto que a gente estava esperando uma mudança, encontrar uma casa, um RT para uma mudança de casa, isso também ficou em aberto, obras que estavam sendo necessárias para a gente fazer adesins. Então, algumas situações assim ficaram em suspenso, né? Como as duas colegas anteriores falaram, a gente no trabalho, eu estou no trabalho remoto, mas tem a equipe que está ali na linha de frente, né? Desde o coordenador da residência terapêutica, o AT, os cuidadores, e eu tenho dado supervisão para as equipes
também aí de maneira remota. E essa questão do trabalho inverso, né, que apareceu antes, tem aparecido muito, assim, como é que a gente faz? A gente fez tanto trabalho pela rua, pelo território, para essas pessoas ocuparem o território, frequentarem lugares, e agora a gente tem que dizer o inverso para eles, né? Assim, o que a gente tem falado sobre isso é que, na verdade, assim, é o inverso e não é o inverso, né? Porque o nosso trabalho é para que esses moradores, para que essas pessoas estejam na vida, no que está acontecendo aí para todo mundo, né? E aí a gente tem visto isso, assim, as alternativas, esqueci o nome da pessoa que apresentou por segundo aí. Falou assim, a gente tem visto alternativas, como é que a gente pode fazer para que essas pessoas estejam na vida dessa forma, né? Que é a forma que todos nós estamos vivendo. Eu tenho dito até na supervisão que, bom, os malucos é que estão dizendo que tem que ir para a rua, que quem não é doido que está sabendo que tem que ficar em casa. Então, a gente também já em algumas RTs assim, tem aparecido alternativas muito bacanas, muito legais. Assim. Tem RT que assinou Netflix, tem RT que está acompanhando algumas lives de música, compraram jogos para jogar em casa, entre outras alternativas, né? Fora isso, a gente também tem... mas aí a gente tem que lidar com algumas situações, por exemplo, numa RT do CAPS Clarice, temos um morador que está muito perseguido, com muita dificuldade de não sair de casa. A equipe tem avaliado que pode ser que abra uma crise por conta disso. Então, ele tem tido idas pontuais ao CAPS. Outra situação, aí já com uma RT, já com um morador do CAPS UERJ, que também estava com muita dificuldade de não ir, um morador que o projeto terapêutico dele, para o projeto terapêutico dele é muito importante que ele frequente o CAPS, e aí a equipe fez a referência dele, fez uma ligação de vídeo para um cuidador, e aí mostrou que o CAPS estava vazio, que não tinha ninguém, apresentando as notícias, quais são as situações. Isso deu uma acolhida nesse morador. Então, a gente está lidando aí. Outra que eu ouvi hoje, assim, que eu tenho perguntado se as referências... isso é uma coisa que a gente tem trabalhado também, a relação com os CAPs, né? As referências dos CAPs, como é que eles podem fazer para manter o atendimento, pensando aí que são equipes que são equipes do CAPS também, a gente trabalha assim no município do Rio. Aí hoje eu soube que uma referência de um morador do CAPS Clarice também ligou para uma moradora e elas fizeram bordado juntas, né, via telefone. A gente tem situações de moradores que compraram celular a partir daí para poder participar dessas coisas. Isso eu estou falando assim do que a gente tem lidado no dia a dia, né? Nem estou mencionando o pré, como a gente não tem RT de campanha, a gente chegou a fazer um protocolo que saiu no Diário Oficial de como as RTs
precisam lidar com questão de higiene, com os cuidadores. Peraí, desculpa, gente. Tem as questões dos óbitos, a gente já teve alguns óbitos nas RTs, né? E aí, cada vez mais, começou pela Zona Oeste, e agora a gente tem tido, infelizmente, as últimas 3 semanas, de 1 a 2 óbitos por RT. Questão com dinheiro também, como lidar para pegar dinheiro, comprar as coisas, isso também é uma outra adaptação, né? Tutoria pública entregou, está todo mundo lidando com isso, né? Então, a tutoria pública entregou os cartões de todos os curatelados para as coordenações de segmento, e por aí vai. Tem milhões de situações aí que a gente pode depois entrar, mas vou finalizando aí meu relato. Tá Obrigada. ótimo. Obrigado, Tânia. Nós vamos voltar a essa questão também de óbitos que ocorreram. Eu queria passar, então, a gente tem ainda outras pessoas do município do Rio, mas vou passar para o João Pedro de Oliveira, tá bom? Que é lá de São João do Meriti. Nós temos que organizar o nosso tempo de tal maneira que a gente possa tem várias experiências aqui. Mas, João Pedro, você tem a palavra para um breve relato aí sobre São João do Meriti. Ok, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando, ouvindo as experiências de outros lugares. Eu estive em Carmo visitando, realmente é um lugar incrível para se aprender sobre residência terapêutica. Na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, a gente está com um desafio também muito grande, como foi falado, além das questões protocolares, né, de cuidado de biossegurança, essa questão da inversão, né, de um papel, né, da RT junto com o CAPES para ocupar a cidade, fazer, né, circular pelo território, isso ser invertido também foi uma dificuldade. E nós tivemos também questões relacionadas ao isolamento, né, de alguns moradores que apresentaram síndrome gripal. A gente teve acesso a teste rápido pela prefeitura, a prefeitura disponibilizou para a gente os testes, a gente conseguiu, né, aplicar esses testes dentro das casas, e com isso, com os resultados, a gente precisou tomar algumas medidas. E aí, dentro disso, a gente percebeu que os moradores que apresentaram síndrome gripal e estiveram infectados eram exatamente moradores que tinham níveis de autonomia mais baixos, né? Precisavam de auxílio em relação à higiene pessoal, alimentação, ou seja, mais contato direto. Os moradores que tiveram, né, que são mais autônomos, não apresentaram, né, ainda essa síndrome. E a gente teve um caso de internação, né, e aí isso, para além das questões protocolares do que fazer, como fazer, um trabalho com equipe para entender, né, exatamente a importância dos cuidados de biossegurança, né, do uso dos equipamentos, porque não adiantava a gente só disponibilizar o equipamento e não, de fato, haver uma compreensão, né, do uso desses equipamentos para, de fato, ter uma proteção. E dentro disso também, a gente precisou se aproximar cada vez mais do CAPES, né, em relação às atividades que estavam sendo propostas para dentro da casa. Porque também só o cuidador ali, fazendo atividades de modo solto, a gente percebeu que não teria tanto aproveitamento. Então, através de videochamadas, né, de um contato remoto, a equipe do CAPES pôde estar ali presente junto com os cuidadores para poder ter um horário para as atividades, ter um momento para aquilo, né, ter os materiais e assim, né, dar um contorno para a atividade e não ser uma coisa tão solta assim. Foi algumas estratégias que a gente pensou em relação à RT de São João de Meriti. Lá nós temos hoje 4 residências terapêuticas, né, uma casa com 8 moradores e uma outra casa que é dividida em 3 módulos, são casas menores. E com os casos positivos, a gente precisou remanejar essas casas para fazer casas de isolamento. E como a gente teve acesso ao teste, isso facilitou para a gente acompanhar o tempo que aquela pessoa estava com o vírus e o tempo que ela, né, já tinha superado. Muita gente assintomática, né, e um caso de internação que a gente teve. Mas eu acho que o desafio mesmo era acolher o medo da equipe diante, né, de uma situação onde poderia a gente ter um óbito, perder moradores, a gente tem muito vínculo com eles, né? E também em relação à compreensão do problema e
de como a gente poderia pensar em formas de manter práticas de liberdade mesmo dentro de casa, né? Entendendo e recolhendo os desejos dos moradores, o que cada um trazia em relação à preocupação da pandemia, né? Como a gente disponibilizava informações para cada morador, né? Alguns ligavam e pediam, eu quero sair, eu preciso sair, eu não quero mais ficar em casa. E a gente tendo que explicar, né? Mostrar matérias na televisão, internet, enfim, tentar trazer um mundo que também a gente tem contato para que os moradores pudessem entender, né, o que estava acontecendo e também manter isso dentro de um tempo. Eu acho que o fator fundamental para a gente poder conseguir ter ações preventivas antecipadas foi a testagem de massa, porque nós conseguimos testar todos os moradores. Isso foi fundamental para a gente poder dar um contorno para quem já estava com vírus, quais os cuidadores que estavam com vírus, o afastamento, né, a tempo desses cuidadores para que não se alastrasse mais. A gente conseguiu ter um manejo epidemiológico ali dentro da equipe dos moradores que foi bem proveitoso em São João de Meriti. Excelente, excelente, viu? O seu relato, João Pedro. A testagem foi do suave nasal mesmo? Não, foi do teste rápido, então sorológico. Excelente, sorológico. A Renata Antum, de São Pedro da Aldeia, está aí? Pode falar agora? Boa tarde a todos. Eu sou Renata, estou na coordenação do Serviço de Residência Terapêutica de São Pedro da Aldeia já há 7 anos, sou psicóloga. Nós somos um serviço tipo 2, atualmente nós temos 6 moradores que residem na residência terapêutica, né? Eu coaduno aí com os colegas que disseram da dificuldade desse trabalho, o inverso, né? Tem sido muito difícil, até no dia 18 aconteceu uma coisa engraçada, que eu mandei um bolo, eu estou trabalhando remotamente, porque eu tenho asma, e aí eu encomendei um bolo, pedi para entregar lá, e quando o bolo chegou, eu fiz uma videochamada com a minha diretora também, do Programa de Saúde Mental, Rosemary, e aí começamos a conversar com eles e falar um pouco daquele dia, e aí, em um dado momento, uma moradora virou e falou, hoje a gente comemora o dia que a gente não está mais preso, mas por que a gente está preso agora? E aí foi super engraçado, assim, a gente pôde falar um pouco disso, né, de que eles não estão presos, é um momento de isolamento, então tem sido bastante difícil esse entendimento, e psiquicamente a gente tem percebido também um quadro de agitação intensa, a gente tem percebido um quadro de agressividade, a gente percebeu algum quadro de alguns moradores, assim, se agravando frente a esse isolamento, né. O CAPS, eu fiz uma tabela com a coordenadora do CAPS para que todos os dias um técnico do CAPS pudesse fazer uma videochamada, eu também tenho feito. A gente tem falado bastante sobre essas dificuldades de não estar nesse momento podendo sair os moradores, né, sobre a suspensão de visitas familiares, sobre a suspensão de passeios e o quanto tem sido difícil isso para eles, né, eles têm falado, cada um deles disso. Teve uma colega que falou sobre um quadro psicótico, né, da dificuldade do entendimento do atual panorama, e eu vivo isso com moradores que têm um quadro de retardo mental, porque eu tenho um retardo mental severo, que visitava a mãe com frequência, e a mãe é diabética, pediu que as visitas fossem suspensas, então ele está com muita dificuldade dessa compreensão. Um outro também que é um retardo mental moderado, e também está com muita dificuldade porque visitava a tia também com frequência, e a tia também é uma senhora idosa e tem uma outra tia que mora com ela. Então, assim, em alguma medida, acho que foi uma perda para eles dessa vida social que tem gerado aí essas consequências que têm sido difíceis da gente manejar. Assim como uma colega colocou também, a gente também tem tentado fazer atividades na RT, assim, eles já tinham TV a cabo, mas a gente tem tentado gerar outros tipos de atividades também para eles, mas também, ainda assim, com isso, ainda tem sido difícil que eles possam lidar com esse momento, eu acho que como tem sido para todos, mas que acho que para eles, em alguma medida, um pouco mais intenso esse quadro, né? E a gente eu vejo isso nessa questão, assim, dessa contramão, como a gente estava falando, né, disso de que eles podiam sair e de que eles já estavam no território, né, e que agora eles precisam estar mais em casa. E aí eles ficam me dizendo que tem que ir à rua para fazer determinadas coisas, e eu digo, não, então eu vou mandar para você tal coisa, e aí eles têm essa dificuldade, não, eu quero ir comprar, e aí eu explico que nesse momento não é possível. Então, assim, essa questão de perder um pouco essa liberdade que eles tinham, também tem sido difícil.
A prefeitura tem nos ofertado material de EPI, todos os cuidadores estão trabalhando. Os moradores não aceitam estar de máscara, muito difícil eles aceitarem ficar, mas os cuidadores têm permanecido com material de proteção. Obrigado, Renata. Nós temos 3 pessoas de Silva Jardim, que é Andréia Gomes, Ilana Fonseca e Bia Santos, para falar lá das residências de Silva Jardim, que são da desinstitucionalização ali de Rio Bonito, né? Pedro, posso falar um instantinho? Tá, a Ilana e a Andréia. Primeiro, a Bia, né, ela pediu para eu dar a justificativa dela. A Bia, na verdade, ela foi afastada agora essa semana, justamente por estar com sintomas da Covid, né? A gente não sabe ainda se é Covid ou se não é. Eu convidei a Bia, porque, assim, a Bia é uma cuidadora, Pedro, desde a época da Dizins de Rio Bonito. Ela está desde o início, né? E ela está até hoje na RT feminina, né? Ela já passou pela RT masculina, pela RT feminina, né? Só que, infelizmente, ela não... Tá difícil, né, dela ficar falando. Eu não trabalho com RT, né? Eu acompanho os pacientes no CAPS, né? Mas eu estou acompanhando os moradores da UA, né? E, assim, eu acho... eu estou ouvindo aqui as pessoas falando, né? E eu acho bem similar... os problemas, né, as colocações que os coordenadores de RT estão falando, muito similar ao que eu estou vendo na UA, né? A gente estava com 2 moradores na UA e a fala agora está só com 1, né, e a gente juntou com a RT masculina, né, até para operacionalizar melhor a equipe que está reduzida, né, enfim, né, algumas questões. E, assim, a fala dos moradores da UA era muito parecida com o que eles estavam falando. A gente teve um trabalho de convencimento árduo, né, de um deles, para convencer que a UA, no momento, seria o dispositivo indicado para um desses senhores, né? E aí, finalmente, quando a gente convence ele que ele vai para a UA e passa, tipo, acho que 2 semanas, vem o isolamento, né? Vem a quarentena, enfim. E o que ele coloca para mim, né? Eu faço algumas videochamadas com eles, né? Eu faço... que eu não vou em Silva Jardim já desde que isso começou, né? Desde antes. E aí eu estou fazendo por videochamada. Do seu Gerson é bem interessante, que ele fala, Juliana, você disse que eu não ia ficar preso. Você disse que isso aqui não era uma prisão, que isso não era uma internação, que isso seria a minha casa, que eu poderia fazer o que quisesse. E tudo que eu peço para fazer, vocês não dizem que eu não posso. Eu não posso ir ao banco, eu não posso ir no meu mercado, eu não posso, né, ir tomar minha cachaça, eu não posso, entendeu? Eu não posso nada. Como assim eu não estou preso? E, assim, isso piorou o quadro dele, assim, inclusive em relação ao álcool, né, que era uma coisa que ele estava conseguindo controlar, né, isso piorou, ele está recorrendo ao álcool, estava, né, recorrendo ao álcool muito mais vezes, né, e muitos problemas de relacionamento também. Ele enfrenta as cuidadoras, ele não me enfrenta assim, a gente tem uma relação boa, né? E talvez por eu estar distante, né? Não sei. Mas ele enfrenta as cuidadoras, é um enfrentamento constante, mas você vê, né, que é claro que é por conta desse isolamento, né? De estar privado de fazer. Porque, por exemplo, se o CAPS estivesse aberto, ele estaria realizando várias. Aberto, que eu digo da maneira normal, né? Ele estaria realizando várias atividades durante a semana, que esse isolamento não estaria tão forte, né? Enfim, eu só queria dar meu depoimento, embora, né, que não seja... Trabalha especificamente com as questões da B, né, lá em Silva Jardim. Isso. Qualquer drogas. A UA acaba que tem similitudes mesmo com a residência terapêutica, né? Tem semelhança. Gente, queria dizer para vocês que a gente está com mais de 70 pessoas na sala, né? E eu queria já se chamar para todos poderem falar. A Alana, Renata Lousada e Andréia Sattler. A Ilana ela está online, Pedro. Se puder chamar ela agora, ela está online, a Ilana e a Andréia. Então, Silva Jardim, a gente tem 2 residências terapêuticas, né? Eu acho que, assim, compartilho da dificuldade de vocês. No começo foi, assim, um trabalho muito difícil de convencimento, de fazer eles compreenderem o porquê desse isolamento. Ainda é no dia a dia difícil, né? Falar dessa questão do não poder sair.
A gente tem uma residência masculina que a gente teve uma dificuldade porque é uma casa muito pequena, é uma casa que não tem quintal. Recentemente, a gente precisou deslocar eles de casa. A gente conseguiu organizar para que eles ocupassem um espaço da nossa unidade de acolhimento, que é uma casa muito grande, é uma casa com jardim, que foi também uma estratégia pensada com eles, para eles poderem lidar com essa questão de estar muito tempo trancado. Logo assim, no começo da pandemia, isso foi ofertado para eles, foi conversado com eles sobre isso, eles não quiseram, eles quiseram permanecer na casa deles, no espaço deles, só que foi chegando num determinado estágio das coisas, né, que eles sentiram falta, né, reclamaram do calor, reclamaram da falta de espaço, né, e aí a gente recentemente fez essa troca. Como o A não está recebendo nesse momento por conta das dificuldades aí da pandemia, a gente está aí com espaço de sobra, a gente fez essa junção para que eles tivessem um ganho de qualidade, né? Um espaço mais arejado, com área externa, que dá para fazer atividades físicas, né? Enfim, dá para eles transitarem por ali sem estar muito fechado. É uma dificuldade, porque, assim, alguns pacientes têm apresentado algumas questões referentes ao isolamento, referente ao distanciamento familiar. Recentemente, eu tive que ir a Rio Bonito para poder levar uma paciente da residência terapêutica para a casa da família, né? Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação de risco, fazer contato com o município, ver se, né, através da estratégia de saúde da família, se alguém na família estava apresentando algum sintoma, para ver o grau de segurança para a gente poder levar, porque ela chegou num estágio realmente que ela estava se recusando a se alimentar, se recusando a tomar banho, a sair da cama. Então, assim, a gente teve que pesar, né? O que seria menos prejudicial para a saúde dela naquele momento. Então, assim, a nossa experiência parece um pouco com a de todo mundo, assim, é esse debate no dia a dia, de fazer eles entenderem essa questão do isolamento social, tentar criar estratégias. A gente tem agora uma das nossas psicólogas que está em home office, que ela faz as videochamadas diárias com eles, acho que eles têm ganhado muito com isso, tem feito, cresceu, né, o uso do telefone por parte deles, né, então, assim, de fazer ligação para as pessoas, fazer ligação para alguns técnicos de referência, para que a gente consiga passar por isso tendo um impacto menor possível. E atualmente a gente está tentando fazer uma articulação com a nossa educadora física para a gente propor algumas atividades, né? Tentar colocar eles um pouco em movimento para ver se a gente vai suavizando o impacto desse isolamento com eles. A gente teve uma paciente que ela teve algumas questões, teve algumas regressões no comportamento dela. Ela é uma paciente que veio de, sei lá, acho que 20 e poucos anos de internação. Então, quando a gente fez a DESINS dela, ela veio com vários comportamentos, né, inerentes ao hospital psiquiátrico, que ela foi perdendo a partir da convivência com o CAPS, a partir da convivência com as outras pessoas na residência, e ela começou a apresentar alguns comportamentos que ela tinha perdido quando ela veio do hospital psiquiátrico. E aí a gente vai questionando muito se isso também não é por conta desse isolamento, dessa falta de contato. No começo do isolamento social, eu ainda fazia visitas presenciais na residência terapêutica, e uma das coisas que eu notei, assim, de cara, foi o fato delas correrem para me receber. Embora ela sempre foi uma paciente que não foi muito de interação comigo, né, a referência dela eram outras pessoas do CAPS, quando eu chegava lá, ela já vinha me receber, sentava do meu lado, começava a puxar assunto. Eu falei assim, olha como esse contato do dia a dia, do CAPS, faz diferença para eles, né? Mas aí eu tive que suspender as idas, porque no meu outro trabalho eu fui para o plantão, e esse plantão eu estou lidando com muitas pessoas, então o risco de contágio seria grande. Então, atualmente, o contato técnico da referência tem sido feito pelo telefone, né? Pelas videochamadas, né? Às vezes faz videochamada com algum familiar, pessoas com quem eles querem ter o contato. E acho que é um pouco disso. O seu relato está ótimo. Eu queria só... Obrigado, então. Tivemos uma boa ideia sobre o Silva Jardim, né? Nós temos várias pessoas que estão pré-inscritas, porque tem um relato a fazer da sua experiência, tá bom? Então, vamos tentar agora lidar com o tempo, de modo que a gente possa dar a palavra para o maior número de pessoas.
Então, eu sou a Alana, coordeno a residência terapêutica de Porto Real, já vai fazer uns 4 anos. Lá em Porto Real, a gente não está tendo muitos casos, né? Então, só tem 16 casos confirmados até agora e nenhum óbito. Então, ainda está um pouco mais fácil para estar manejando. Inclusive, lá está tudo aberto, comércio, restaurante. Então, não está tendo tanta medida restritiva de isolamento no município, né? Porém, o CAPES não está tendo atendimento assim, de grupos, oficinas, e acaba que os moradores têm ficado mais em casa mesmo, né? A gente tem uma moradora que estuda à noite, ela também não está podendo frequentar a escola, que inclusive era o que ela mais gostava de fazer, ela nem gosta muito de estar indo para o CAPES, a questão dela de estar indo para a escola é o melhor lugar, é onde ela se encontra, onde ela interage melhor com outras pessoas. E hoje, na casa, a gente está passando por um processo de mudança, inclusive hoje eles saíram, né, para poder conhecer a casa nova, e aí foi bem legal, foi bem bacana, né, que a gente já foi preparando eles para eles se ambientarem, né, que a mudança vai acontecer na segunda-feira, e na casa são só 4 moradores, né, então, assim, é uma RT muito pequena. A maioria tem, assim, diagnóstico de autismo, né? Então, eles são já, assim, mais de ficar dentro de casa mesmo. A gente até tenta fazer os passeios, mas eles não aguentam ficar muito tempo. Então, eles ficam o tempo que é possível para eles, né? Mas dentro da casa, nesse momento, a gente tem feito jantar. Toda semana a gente procura estar fazendo alguma coisa temática, né? A gente faz uma noite de massas, a gente comemora os aniversários, faz churrasco. Lá a gente já tem a TV a cabo, né? Que aí eles ficam vendo programas que eles gostam, muitos gostam muito de ver programa de música, desenhos, né? Então, basicamente, assim, a rotina deles acabaram não alterando muito, né? Por conta mesmo da característica do município que não está tendo esse isolamento mais em massa mesmo, né? De estar mais uma rotina normal mesmo de tudo, né? Então, acho que é basicamente isso mesmo. Eu vou passar aqui para a Renata. Uhum. Ok, Renata, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Renata, eu sou assistente social, estou na coordenação da residência terapêutica aqui de Resende. Já vai fazer 3 anos. Lá é uma residência tipo 2, tem 10 moradores, só que é uma residência que não sei se as pessoas que estão na reunião compartilham dessa experiência, mas é uma residência em que a maioria são idosos, né? Então, além da esquizofrenia, né, a gente lida com esse processo de envelhecimento todos os dias. Inclusive, a gente tem uma moradora que está perto de 70 anos, que já está com Alzheimer. Iniciou esse processo de demência e a gente está tendo que se adaptar a isso e entender como vai ser essa forma de cuidado. Tem outro morador que hoje fez 67 anos, a gente fez até um aniversário para ele, a gente tem um perto de 80 anos e por aí vai, né? A gente só tem um rapaz na casa que está perto de 40 e um outro que está perto de 60. Então, essa questão do isolamento, a gente, essa questão de se sentir isolado e preso, a gente só percebeu isso com um morador que veio para a residência terapêutica no início do ano, que era uma pessoa que tinha vivência de rua, né? Que não veio pelo processo de desins, por conta desse desmonte que teve tudo na política, e aí para ele foi muito difícil se adaptar, né, à rotina da casa. Ele, além de esquizofrênico, faz uso de álcool e outras drogas, né, pelo menos fazia, e ficou 5 meses internado no leito psiquiátrico, esperando uma decisão para o caso dele, né. Foi uma discussão longa, uma discussão que demandou muita... Eu fico até assim, né, pensar que uma pessoa ficar 5 meses no leito psiquiátrico, mas foi isso mesmo que aconteceu, e a gente recebeu essa pessoa lá, né, e que teve essa dificuldade, primeiro, de se adaptar à rotina da casa, e de não poder sair. Calhou isso, né, dele ainda não poder sair, né, continuar preso da forma como ele estava
no leito psiquiátrico. Então, a gente vem vivendo isso aqui em Resende. Aqui tem muitos casos, né, de Covid, na residência terapêutica nenhum, minha cachorra está aqui, na residência terapêutica nenhum, mas a gente vem tentando manejar isso da melhor forma, na rotina que a gente já tinha na casa, dos aniversários. 18 de maio a gente fez um churrasco, e por aí vai. A gente tem uma equipe grande, né? A gente tem 15 pessoas trabalhando na casa. Dessas 15, hoje eu tenho 2 pessoas afastadas, então não é tanto assim, e a gente consegue cobrir bem, assim, apesar de que o CAPS está com os atendimentos restritos, mas a gente vem recebendo esse suporte nas situações em que a gente considera grave, né? Obrigado. Excelente o relato. Andréia, de Rio das Ostras. Depois Núzia, depois Emília, tá bom? Sou Andréia Sattler, estou de residência terapêutica desde 2016, quando teve Dezinhos em Rio das Ostras. São 9 pacientes. Lá é tipo 2, de alta complexidade. Tem idoso, cadeirante. Tem todos os tipos de pacientes dentro de uma residência que pode ter. Tá? E a gente está passando essa parte de Covid, que Rio das Ostras está na pandemia, realmente. A gente teve 23 óbitos, a gente está assim, com um número muito elevado de coronavírus no município. Tá? Só que a prefeitura fez a testagem rápida de todos os moradores, todos os trabalhadores que trabalham na residência, até os prestadores de serviços foram testados semana passada. Então, a gente está com a tranquilidade, porque a gente teve todos os testes negativos dos que já estavam na residência. Nós tivemos afastamento de funcionários, mas são coisas pontuais. E o isolamento lá, a gente já tem TV a cabo, todos os pacientes, eles gostam muito de internet, eles interagem na internet, sabem usar telefone. A dificuldade maior que nós temos hoje, pode até parecer brincadeira, é online. Nós temos a moradora que faz aula, tem aula que estuda à noite. Nós temos a maior dificuldade, acho que está todo mundo, acho que mãe, senhora, de ter que ensinar o dever da escola online. É muito difícil. Não sei se vocês estão tendo isso, mas a gente está passando por isso e é extremamente difícil para a gente. Tá? E o isolamento lá, a gente tem paciente que gosta de ficar por a gente vai à busca, traz de volta. Mas isso eu acho que acontece nas outras residências também, que é uma coisa normal de residência. Né? A gente tem feito oficina online com o CAPS está sendo hiper parceiro nessa pandemia que está tendo, porque a gente faz o GAN online, tá? A gente está fazendo oficinas na RT, sabe, interagindo, que não pode no CAPS. E eles amam o CAPS. O CAPS é um centro de convivência que tem todo acolhimento. Então, é um local de bom atendimento e tudo. Então, eles sentem muita falta do CAPS nessa pandemia. Acho que está sendo muito difícil para eles nessa pandemia, é isso. O CAPS e tudo. E, assim, e no restante, a ida ao banco, todos eles adoram usar máscara. A gente confecciona máscara de pano, assim, bem criativas, com bastante informação, e eles amaram. De colocar máscara, gostam de usar máscara, então a gente não tem problema. E o diferencial de Rio das Ostras é que nossos cuidadores, por conta de um concurso público que foi realizado agora, ainda não foi para cuidador, todos os trabalhadores da residência são técnicos em enfermagem. Então, a gente não tem dificuldade quanto à higienização, quanto a cuidado, a gente tem todo o cuidado, todo o isolamento. É uma casa ampla, a gente conseguiu fazer um quarto, se fosse necessário, para isolamento. A gente não tem caso ainda na RT, mas se vier a ter, a gente vai ter espaço para acolher. Isso é importante nessa fase que a gente está. E a outra coisa que a RT, que o pessoal falou que tirou as festas, a gente está fazendo. A gente faz festa com eles, são 9 pacientes. Então, e os cuidadores, só eles dão para fazer a festa. A gente faz aniversário, a gente faz churrasco, a gente tem as lives, eles amam Gustavo Lima, vocês têm que ver. A live de Gustavo Lima bomba na internet, de quem mora perto, que eles colocam o som no último volume e cantam. Então, live, tudo assim, coisa que eles não faziam antes, eles estão fazendo lá dentro hoje. Que é essa coisa de realmente interagir
online, muitas vezes quando tem até cuidador, muitas vezes não está, passa zap, eles respondem zap e colocam online para conversar online. Então, está remanejando isso e manejando esse tipo de coisa com muita tranquilidade. Até os surtos, de manejo de surto, dentro da RT com muita tranquilidade também, por muitos moradores. Tá, obrigado, Andréia. Gente, nós vamos passar agora, vocês estão reparando que a gente está tentando manejar o tempo, porque tem muitos depoimentos importantes a serem ouvidos aqui ainda, né? Pode falar, Vivi. Boa noite a todos. Eu sou a coordenadora das RTs do IFUP, as três residências próximas que ficam no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e compartilho com meus colegas, né? No momento, a gente tem sido um desafio passar por essa pandemia, porque a gente tem todo o nosso trabalho voltado na autonomia, no território, na construção de redes sociais deles, que a gente vinha tendo muitos ganhos, principalmente com os moradores mais comprometidos, né? Assim, a gente vinha conseguindo com que eles começassem a ir no mercado, com que os vizinhos começassem a perguntar por eles, a querer participar das festas que aconteciam dentro da RT. Então, isso está sendo um desafio, porque a gente teve que pensar agora na convivência, né? Assim, a gente teve que entrar para poder trabalhar um pouco essa convivência entre eles, porque o que eles mais querem é estar na rua. Né? Todo esse trabalho que a gente conseguiu desenvolver é o maior desejo deles. Então, assim, alguns com muito trabalho dentro da casa, né? Diálogo, conversas, a gente conseguiu conscientizar, fazendo um trabalho de higiene mesmo com eles, orientando e tudo mais, mas outros a gente tem que poder entender que é preciso circular. Então, a gente tem dado continuidade no trabalho de serviços essenciais, por exemplo, né? Assim, ir ao mercado, que para um deles é muito importante, a gente tem feito todo o trabalho como se fosse com a gente, né? Na volta, tomar o banho, poder fazer toda a questão da higiene, se cuidar, tudo mais, mas tem sido um desafio, né? A gente tem tido que ter criatividade também para lidar com isso. E a gente investiu muito na tecnologia também, né? Nós tivemos alguns que ficaram muito mais depressivos por conta de que eles tinham essa coisa da atenção, né? De receber a família e tudo mais, e eles não estão conseguindo. Né? Então, a gente teve que investir em videochamada também, né? Poder ter um tablet para eles poderem fazer a videochamada, poder intensivar, né? ter uma intensividade maior nessa questão da comunicação através da tecnologia. Né? Até porque, em relação a essa questão da rede, que muitos trouxeram, o CAPES aqui no Rio, né, tem uma questão política de, justo nesse momento também, ainda está sofrendo com as trocas dos profissionais. Né? A gente tem essa questão do vínculo muito frágil, então os serviços estão lidando com os afastamentos de muitos, né, profissionais por conta do Covid e das mudanças. Então, o CAPES mesmo, que a gente tem conseguido, de parceria com a rede, de visitas, infelizmente, mais para levar medicação. Mas ainda está sendo possível conseguir esse trabalho, né? Assim, para não perder o vínculo já conquistado. Agora, a gente tem aproveitado a oportunidade para poder fazer novos vínculos com esses novos profissionais na Clínica da Família, já instituindo aí um novo trabalho, né? Assim, já começar mesmo que sendo remotamente com as pessoas que estão. E o nosso grande desafio também tem sido a questão dos recursos humanos, né? Muitas pessoas, a gente tem atualmente 2 cuidadores que estão com necessidade de estarem afastados, e a gente tem que fazer esse remanejamento, a gente tem que pensar. A gente teve 2 técnicas de enfermagem que pediram para sair desse cuidado, né? Que pediram para sair, e aí foram chamadas novamente para estar no plantão. Então, também é outro desafio que a gente está nesse momento. Obrigado, então, ótimo. Eu acho que a Núzia podia completar,
porque trabalha também em um dos SRTs, né? Que a Vivian relatou. A Núzia está aí? A Núzia não está online, não, Pedro. A Emília Polechuk está online? Boa noite, gente. Meu nome é Emília. Eu sou acompanhante terapêutica de uma RT da Zona Oeste do Rio, vinculada ao CAPS Bispo do Rosário. E a RT que eu faço parte, ela tem uma condição especial, assim. É um condomínio de RTs, na verdade, de 10 RTs. É um condomínio só de RTs. E são mais de 70 moradores. E a gente conseguiu fazer, assim, em relação aos casos de Covid, a gente conseguiu, por conta de ser um condomínio só de RTs, a gente conseguiu separar bem a questão, por exemplo, criou um espaço para isolamento. Dentro do condomínio tem uma área de uso comum, assim, tipo um salão de festa, que esse ambiente foi reformado para que atendesse todas as normas de segurança. E os moradores que apresentam sintomas são manejados para esse espaço, assim, temporariamente. E lá recebem cuidado, né, de técnicos de enfermagem. Os cuidadores próprios do condomínio, eles têm feito um revezamento, né, para fazer esse cuidado lá nessa área separada, nessa área de isolamento. A questão lá também, assim, são moradores muito idosos, grande parte, a maioria dos moradores lá são muito idosos. Temos moradores lá de 85, 86 anos, assim. Então, a gente estava com esse medo muito grande do Covid chegar no condomínio, por conta todos estão em situação de grupo de risco, né? E, assim, por mais que a gente tivesse feito, né, todos os cuidados, a gente pedia, por exemplo, que os cuidadores levassem uma muda de roupa para que, quando chegassem no condomínio, fizessem a troca da roupa, troca do sapato. A gente separou um ambiente lá onde tem, nessa área comum, tem como se fosse uma área de churrasqueira. A gente instalou ali uma pia para que todo mundo que viesse da rua fizesse a higiene das mãos e dos braços antes de entrar para o condomínio. Mas, mesmo assim, a gente teve casos lá e 2 óbitos. Tivemos 2 óbitos e 2 internações. Eu acompanho 2 RTs e um dos óbitos foi na minha RT e uma das internações também foi na minha RT. Esse morador que foi internado, ele ficou internado aproximadamente uns 20 dias, mas teve alta. Um morador até de 82 anos. Mas outra moradora que a gente tinha lá, de 86 anos, ela acabou falecendo por conta do Covid. Então, depois desses óbitos que a gente teve lá no condomínio, a gente reforçou ainda mais essas questões de higiene, né? A gente separou, por exemplo, áreas lá, quando a gente está entrando com compras, né, com coisas vindas da rua, a gente separou uma área de higienização desses produtos. Cada T nas residências, né, separou uma área que é para a higiene dos produtos, para a higiene das mãos. A gente redobrou esse cuidado em relação à higienização dos cuidadores e dos materiais que a gente estava levando lá para o condomínio. Mas é uma dificuldade realmente que a gente enfrenta também, assim, em relação a pessoal, porque da mesma maneira, né, que a gente tem o cuidado com eles, o importante é que todos os cuidadores tenham cuidado consigo em casa, né? Mas a gente teve vários casos, por exemplo, dos cuidadores também terem suspeita de Covid, então a gente teve vários afastamentos e essa dificuldade de manejar, né? É um condomínio ali com mais de 70 moradores. Então a gente passou por essa dificuldade. E tem a questão também, porque assim, esse condomínio Stella, ele tem essa particularidade da maioria serem idosos. Então as questões da esquizofrenia, elas não apareciam com tanta frequência. Mas agora, por conta deles estarem confinados, né, eles não poderem circular, tinha moradores lá que faziam aulas foram suspensas,
esses quadros assim de crises começaram a aparecer mais. E o CAPS se tornou, sempre foi parceiro, né, mas ficou bem presente nessa situação, esteve bem presente. O CAPS Bispo do Rosário é um CAPS 3, então em situações mais de uma crise mais severa, ou situações onde os próprios cuidadores estavam com dificuldade de manejo, o CAPS até possibilitava o acolhimento desses moradores, né, para um melhor manejo, né, para eles serem melhores assistidos. Então é isso. E acabou sendo uma novidade também para os cuidadores essa condição, porque muitos lá são cadeirantes, acamados, e determinados cuidadores não tinham ainda tido a experiência, por exemplo, de ver uma crise, de ver um surto. Então a gente teve que trabalhar isso também com eles, porque muitos apresentaram situação de, não digo medo, mas assim, um desconforto em lidar com a loucura, né? Porque eles estavam acostumados a lidar com o senhorzinho, a senhorinha, né, que precisa daqueles cuidados diários. Mas é uma situação também que a gente tem trabalhado com eles. E é isso, assim, como eles estão confinados, né, lá no condomínio, a gente tem feito, por exemplo, tarde da pizza, tarde do hambúrguer, situações assim, live de música, a gente tem liderado lá nas casas. Por exemplo, noite de dança, aí a cuidadora gosta de forró, colocou forró, os moradores todos dançando forró. Então a gente tem tentado dessa maneira. Por exemplo, alguns moradores lá que iam à escola, a gente tem feito esse trabalho, determinadas casas, né, determinados ATs têm feito esse trabalho assim, de sentar meio como se fosse reproduzir essa questão da aula, né? De dar o trabalhinho, para ele poder fazer o trabalhinho. Então, a gente tem tentado dessa maneira o manejo. Tem sido difícil, sim, mas dificuldades que todos nós estamos passando, mas a gente tem tido resultados bacanas, assim, em relação ao entendimento dos próprios moradores da condição deles. A maioria, claro, tem aqueles que não entendem, assim, exatamente porque que eles estão ali confinados, mas muitos ficam assim, essa doença aí ainda está pegando o pessoal lá fora, essa doença aí tem prazo para acabar, poxa, chatão essa doença, né, eu tô vendo no jornal, e eles têm assistido notícias e indagam da gente como é que estão. E uma questão engraçada também, muitos falam sobre política, mas e o prefeito? O prefeito não faz nada dessa doença, mas e o presidente? O presidente não tem falado nada sobre essa doença? Então, tem sido mais ou menos assim que a gente tem levado. Pergunta que está todo mundo fazendo, tem prazo para acabar? Isso é a pergunta de todos nós. Olha, eu vou passar para Grace Carius e em seguida, porque o nosso tempo correu, não é muito, né? Porque são muitos relatos super importantes. Mas a Grace, lá de Pati, Pati de Alferes vai falar, e aí onde a gente vai tentar, Leandro, vamos tentar dar ainda a palavra rapidamente para mais algumas pessoas. Olá, me chamo Grace, sou coordenadora há mais ou menos 12 meses aqui em Pati de Alferes, e a minha experiência na residência terapêutica é muito de que todos já falaram até agora, entendeu? Como o Pati de Alferes não tem tantos casos, o manejo está fácil para a gente nesse momento, entendeu? Nós não temos muitos casos, então assim, o que foi interrompido que está sendo um pouco difícil para eles lidarem nesse momento, os moradores, é a questão de o que foi interrompido. Eu tenho morador que estava na ecoterapia e foi interrompido, eu tenho moradores que estavam na hidroterapia, foi interrompida. Assim, as atividades anterior à pandemia que foram todas interrompidas. Então, para eles, não foi muito agradável, né? Porque tem muitos questionamentos. E tem moradores que, assim, né, eu e o coordenador geral da saúde mental entendemos que entre a paciente desestabilizar e a gente conseguir deixar ela ir um momento na rua, nem que seja uns 10, 15, 20 minutos, a gente consegue,
entrou em um entendimento assim para poder permitir que essa moradora que, assim, né, mostrava para a gente que ia desestabilizar em algum momento, né, por conta de não dar conta de estar dentro da residência terapêutica nesse confinamento. Essa moradora era a moradora mais autônoma, assim, que eu digo, da casa, que saía todo dia, entendeu? De manhã e voltava à tarde, às vezes voltava na hora do almoço, às vezes voltava na hora do jantar. Então, para ela lidar, assim, a meu ver, foi o mais difícil, porque os outros moradores tinham a rotina do CAPS, tinham a rotina de outras atividades. Essa moradora não, ela tinha essa rotina de sair todos os dias, por mais que não tivesse uma atividade fixa, mas ela tinha essa questão de estar, entendeu? Indo visitar parentes, irmãs, e para ela a gente teve que ter esse olhar diferenciado. Então a gente conseguiu, né, fazer com que essa moradora, né, algumas vezes durante a semana, né, uma vez ou duas no máximo, saísse, né, e continuasse um pouquinho do que ela fazia, né, mas com toda medida de segurança. Ela saía quando ela sai, né, ela sai com máscara, com luva. Quando chega, ela vai automaticamente para o banho, né, pega aquela roupa, a gente, né, tem todo o cuidado com aquela roupa, o calçado, né, então, com essa moradora em especial a gente fez isso, e com os outros a gente continua, assim, uma rotina da casa, porque a gente não consegue ter uma rotina com o CAPS, né, mas assim, no momento de desestabilização de algum deles, eu consigo, entendeu, tá levando ao CAPS para estar passando pelo psiquiatra, né, e ele dando a assistência necessária ou algum psicólogo, dependendo da situação, eu ainda consigo, em meio a essa pandemia, a gente consegue ter esse acesso. E no demais, assim, em casa a gente tem feito o quê na residência? As festinhas de todos os aniversários ainda continuam sendo feitas, eu não interrompi, só que aí eu tomo cuidado de eu mesma estar providenciando para que eles não tenham que sair, entendeu? Porque isso era uma coisa também compartilhada com eles, sair para escolher o que queria para sua festa, né? Então, nesse momento, eu pergunto, né? Qual torta, o que vai querer na festa, e eu, né, no caso, providencio para que eles, nesse momento, não saiam para se expor, apesar de ter bem poucos casos em Pati, entendeu? Mas temos, né? Então, né, a gente toma esse cuidado, a equipe em si, né, alguns vêm do Rio, né, e eles tomam também todo o cuidado, né, eu precisei afastar um técnico e nesse momento esse que eu afastei já está podendo voltar, mas hoje eu já tive que falar com uma outra que ela está na linha de frente em um hospital, que ela não trabalha só na RT, ela trabalha em um outro hospital e ela está na linha de frente da pandemia. Eu precisei também estar conversando com ela sobre, né, um possível afastamento que a gente não pode, né, permitir, entendeu? Que os nossos moradores venham a se contaminar, né? Então a gente tem que evitar no máximo, mas assim, é super tranquilo, entendeu? A gente não tivemos nesse período nenhum surto, né? Não tivemos nenhum caso gripal, né? E estamos conseguindo, né, dar conta, entendeu? Tá bem, assim, né? A equipe, a Secretaria de Saúde, dando todo o apoio necessário, né, no momento que a gente precisa. O CAPS também está dando todo o apoio, e a equipe, né? Porque não é fácil, entendeu? A gente conversar com eles e dizer que eles não podem sair, né? Que eu acho que remete muito à questão que eles vivenciaram muito tempo, né, em hospitais psiquiátricos. Mas a gente tem conseguido manejar da melhor forma, entendeu? Aqui em Pati, a nossa realidade não é a realidade da maioria dos estados do Rio, que tem muitos casos, a gente em Pati não tem, né? Então a gente consegue ainda permitir que alguns saiam rapidinho, vai no mercado, os homens da casa a gente permite que vá no barbeiro, que faça o cabelo, entendeu? Então, é mais ou menos isso, né? Gostei muito, né, de participar, né? Nunca participei,
né? Foi muito bom a participação com vocês aí. Agradeço. Obrigado. O nosso tempo, essa é a 8ª roda de conversa. Nosso tempo vai mais ou menos mais ou menos não, vai até 6h30. Eu acho que a gente pode passar mais alguns minutos, dar a palavra para mais algumas pessoas, não é isso? Que eu acho que essa roda foi muito, muito rica, está sendo muito rica. Eu acho que também tem que registrar o cuidado, né? Cuidado, dedicação das equipes em relação ao funcionamento das residências. Há casos, sim, de doença, de óbito, casos, né, de uma é uma população muito vulnerável, população idosa, de uma forma geral, e também que tem outras vulnerabilidades, mas acho que, de uma forma geral, a gente está percebendo que as residências estão sob cuidado, né? Dá essa impressão. Cleide Stamira vai buscar informações agora mais assim, objetivas sobre essa questão relacionada a equipamentos de proteção individual, a questão de sintomáticos respiratórios, os óbitos que ocorreram, tudo isso, para poder também compartilhar isso com o restante da rede de saúde mental, né? Me chamou a atenção também uma questão que foi mencionada, que a proximidade, né, a articulação do CAPS com as residências, que é uma articulação intrínseca, né, o funcionamento da residência tem aumentado nesse período da pandemia e que também as residências têm buscado uma articulação maior com a atenção primária, com a atenção básica, porque precisa, na verdade, de ter esse apoio da atenção básica, que são alguns fatos, digamos, que a gente pode considerar como adaptações positivas que as residências estão fazendo, né? E, no mais, os relatos são relatos muito cuidado, né? De muito cuidado com os moradores, com esses cidadãos brasileiros que vivem nas residências terapêuticas. Vou passar para a Cinelli. E, Leandro, vamos combinar aqui que a gente tem mais 10 minutos de reunião, pode ser? Porque normalmente a gente termina às 6h30. Mais 10 minutos para poder ir fazendo o encerramento. Vou dar a palavra para a Cinelli e outras pessoas que tiverem escrito. Leandro, pode passar a palavra, com a recomendação de serem, enfim, tentarem falar de maneira breve, né? Cinelli, com a palavra. Eu queria agradecer cada pessoa que falou, né? Porque eu, na verdade, antes disso, vou me apresentar rápido, eu sou psicóloga clínica, atuo no consultório particular e também sou familiar de um usuário no CAPS, né, no Rio, na Baixada Fluminense. Então, foi muito interessante a fala de cada um de vocês, queria que cada um se sentisse abraçado e acolhido nesse momento. Aproveito para convidar cada um para estarmos juntos agora, às 7h da noite, numa live que eu vou fazer sobre violência virtual, né? Um tema tão importante que as atividades, né, online, os trabalhos, o teletrabalho, ele aumentou, né? Inclusive, estamos aqui juntos. Então, está feito o convite, né? Essa live vai ser no Instagram, no perfil Transforma Psico. Lá nós vamos poder compreender um pouco sobre esse assunto tão complexo, né, com uma especialista na área, né, pesquisadora da área, pesquisadora na Fiocruz, inclusive. Então é isso, gente. Eu vou falar também de forma muito rápida, breve, e o sentimento que fica é de gratidão, né? Eu estava aí me distraindo, né, antes da minha live, ouvindo vocês, aprendendo com vocês, né? Então é isso. Se vocês quiserem continuar juntos, né? Nos vemos aí às 7h no Instagram, Transforma Psico. Um grande beijo, até logo e até a próxima roda. Tá, obrigado, viu? Leandro, quer ver quem mais que tá para a gente poder... A gente tem algumas pessoas inscritas que já não estão mais aqui. A Rita de Cássia estava inscrita, mas a Maria Alice tinha feito um depoimento, acho que valeria a pena falar. O seu Alberto está online, não sei se ele quer falar. A Adriana sinalizou, a dona Irma também está presente, que é familiar, que não sei se as pessoas querem falar.
Vou pedir para quem quiser se inscrever para falar, que coloque aqui no bate-papo para a gente poder fazer uma lista de inscrições aí para as falas e o debate rodar aí 10 minutos, que foi a proposta do Pedro. Pedro, ao longo do tempo, muitas pessoas foram escrevendo aqui no bate-papo, dizendo que estava muito boa a roda de conversa, agradecendo. Algumas pessoas, né, como o André, que é o usuário, que disse aqui que... não, André é familiar, desculpa. Né? E ele tem mais contato com o CAPS e não... que está achando bom ter o contato com o que ele chamou aqui de tropa de elite da saúde mental, que agradecendo o trabalho de todo mundo. Acho que houve várias interações pelo bate-papo ao longo do tempo que as pessoas foram falando. Se não tiver mais ninguém, a gente não tem inscritos. Ok, excelente. Então, nós vamos fazer o seguinte: várias pessoas perguntaram sobre o material, que é um material muito rico dos relatos que foram mencionados aqui, citados, né? E eles serão editados pela Pamela, que trabalha com a Frente Stamira. Ela é a fotógrafa e a editora do material de vídeo que a Frente faz, e ficará disponível no YouTube. Né? Nós vamos também passar os dados relacionados à residência terapêutica lá para o site da Frente Stamira, para que todo mundo possa ter os dados de residência terapêutica, para ir atualizando. A Priscila tem se encarregado disso, de ficar atualizando dados. As residências são vinculadas aos CAPs, portanto, tem todo sentido também que a gente possa tomar o tema da residência. Eu digo para vocês que a gente tem que ter o máximo de atenção com as residências terapêuticas mesmo, nesse momento da pandemia, porque é uma população muito vulnerável, são pessoas idosas, né? E quando as pessoas não são idosas, também são pessoas que passaram por longo período de institucionalização e, portanto, de uso crônico de medicamentos, de várias outras coisas que podem significar uma fragilidade. Mas, portanto, acho que essa roda de conversa, além de expressar também uma solidariedade aos próprios cuidadores que estão aqui, né? Todos os cuidadores, né? Sejam cuidadores propriamente, sejam técnicos de referência, sejam acompanhantes terapêuticos, ela também é uma maneira de nós chamarmos a atenção do campo da saúde pública e do campo da saúde mental no tempo da pandemia para esses dispositivos que são extremamente importantes. Eu acho que, se tomarmos os dados aqui das diversas residências existentes, a gente tem um número de próximos de 1.000 moradores nessas residências, né? Talvez até um pouquinho mais, se considerarmos. Tem um pouquinho mais, vamos levantar isso, entre 800, 900, 1.000, e que estão sendo, na minha impressão, cuidados de uma maneira muito, muito, muito cuidadosa, muito atenta. Eu fiquei muito impressionado com os relatos, principalmente porque eles transparecem uma solidariedade, uma empatia muito grande do cuidador com as pessoas que estão residindo nessas residências. Né? Então, acho que a gente pode, não sei se alguém da equipe aí, da Frente Stamira, quer comentar alguma coisa. Normalmente, se a gente vai terminando, é por esse horário mesmo. Achei essa roda excelente, hein? A gente teve, durante muito tempo, ao longo dessa roda de conversa, 70 pessoas participando aqui na sala, e foi muito bom. Tá bom? Não sei se o Leandro quer falar, a Priscila. Nós temos uma pessoa que faz a ata, vocês leem sempre a ata depois, que é a Lívia, que fica oculta, né? A Lívia não aparece, mas ela faz a ata das nossas rodas de conversa. Então, acho que podemos encerrar por aqui, não é? Agradecer a presença de vocês, de todos, especialmente as pessoas que relataram a sua experiência. Aquelas pessoas que não conseguiram relatar, a gente vai ver se pode ter outras oportunidades. Não conseguiram relatar porque não conseguiram entrar na reunião, não conseguiram participar, que isso acontece também com frequência, né? As pessoas tentam entrar na reunião, depois não conseguem e tal.
a gente agradece também a disponibilidade, tá bom? Tem uma pessoa perguntando como é que pega o link dos relatórios, né? Essa roda de conversa em específico, ela vai ser transformada num vídeo aí e vai ficar disponível no canal do Nupsan no YouTube. As outras a gente tem disponibilizado nos nossos grupos de WhatsApp. Quem não participa da frente, acessar o site frentestamira.org, preencher o formulário de participação voluntária e aí passa a ter acesso, então, a esse material que depois das rodas é enviado, seja por e-mail, seja por WhatsApp. Boa noite. Muito Boa bom. noite, pessoal. Obrigada pela participação.